Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o câncer cólon-retal, aproveitando o Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização à prevenção do câncer cólon-retal. E para começar, eu vou falar um pouquinho da estimativa aqui no Brasil, né? Segundo dados do INCA, que é o Ministério da Saúde, no triênio 2023-2025, a cada ano está estimado 44 mil novos casos de câncer cólon-retal aqui no Brasil, sendo 70% concentrados na região Sudeste e Sul. Ele é o segundo mais incidente, né, só perdendo para câncer de mama em mulheres e câncer de próstata em homens, e é o terceiro maior causador de morte entre os cânceres no Brasil. Dentre os fatores de risco principais, né, que a gente tem para o desenvolvimento do câncer cólon-retal, o principal deles é a má alimentação. Então, a ingesta de carnes vermelhas processadas ou ultraprocessados hoje em dia tem contribuído com o aumento do número de casos do câncer cólon-retal. Como eu disse, carnes processadas, como presuntos, mortadelas, etc. E carnes muito expostas ao calor intenso, os churrascos, por exemplo. Então, o alto consumo desses alimentos tem aumentado, sim, o risco do câncer cólon-retal. Dentre outros riscos, a gente tem o sedentarismo, ou seja, a inatividade física, né, que aumenta bastante também outros tipos de câncer. A gente tem o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, esses dois combinados aumentam muito as chances do câncer cólon-retal. História familiar de câncer também ajuda a aumentar a incidência. Também tem as doenças inflamatórias intestinais. As principais delas são as doenças de Crohn, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que também aumentam a incidência. O principal exame para a gente detectar precocemente a lesão do cólon ou do reto é a colonoscopia, né? Então, a colonoscopia a gente recomenda fazer a partir dos 45 anos de idade, segundo a Sociedade Americana de Oncologia. A gente tem seguido essa recomendação, até porque a incidência tem aumentado nos pacientes abaixo de 50 anos. Então, a partir dos 45 anos, a gente indica a colonoscopia de rastreio e a gente diagnosticando o câncer bem pequenininho, ali na fase inicial, a gente consegue chances de cura acima de 90%. É importante também fazer a colonoscopia de rastreio quando tem algum familiar, principalmente de primeiro grau, que já teve o diagnóstico de câncer cólon-retal. Então, nesse caso, você pode fazer a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico do familiar. Por exemplo, o familiar teve um câncer de cólon com 45 anos de idade. Você pode começar o rastreio com colonoscopia a partir dos 35 anos de idade. Quanto aos sintomas, né, do câncer, sangramento nas fezes, sensação de empanzinamento depois que se alimenta, dor abdominal, dor ao evacuar, sinais de obstrução intestinal, não está conseguindo eliminar gases, fezes. Então, são sintomas que podem sim corresponder a um câncer e que o diagnóstico desse câncer também é feito por colonoscopia. Quanto ao tratamento, basicamente, tumores de cólon, basicamente, o tratamento é feito através de cirurgia e a partir da cirurgia, do resultado da cirurgia, a gente indica quimioterapia ou não, para prevenir que a doença recorra. Nos casos de alguns tumores de reto, dependendo da localização do reto, a gente pode oferecer um tratamento antes da cirurgia, que é basicamente rádio com quimioterapia e depois se opera. Para os casos metastáticos, basicamente quimioterapia. Então, aproveitando o Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer cólon-retal, que vem aumentando aí a incidência ao longo dos anos em homens e mulheres, vamos focar na prevenção, né? E com a dieta saudável, atividade física e também com a colonoscopia de rastreio, para a gente poder detectar precocemente as lesões com chances de cura, como eu disse anteriormente, acima de 90%. Vamos nos cuidar.